Tudo bem, meus amigos? Walter Ribeiro, do canal Estado de Direito. E hoje, com as conjecturas brasileiras, vamos tratar sobre a erradicação da pobreza. Por que em pleno século XXI, o Brasil não conseguiu se livrar desse flagelo, como muitos outros países mais desenvolvidos, já erradicaram ou pelo menos reduziram ao mínimo. Eu vejo, e vocês vão chegar a essa mesma conclusão, que falta incentivo à industrialização para que possa impulsionar o desenvolvimento econômico e um investimento maior, mais eficaz da educação pública. E com isso, eu começo falando do artigo 3º, inciso 3º da nossa Constituição. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como eu tinha dito, quando você tem dinheiro circulando, quando você tem riqueza sendo produzida, você diminui o abismo entre uma região e outra, um abismo social, econômico, enfim, entendeu? E você, com isso, você reduz a pobreza. Porque não é só você dar um plano social, uma Bolsa Família, um Auxílio Brasil. Isso é um paliativo, Isso é algo emergencial, ou pelo menos deveria ser algo emergencial. Mas vamos lá. Esse mesmo inciso 3º, ele remete a mais alguns artigos da Constituição. E pouca gente sabe que essa responsabilidade ela é compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 23. A competência é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2 pontos. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Portanto, os entes públicos, os entes federativos, melhor dizendo, eles têm que se conversar, eles têm que dialogar, eles têm que traçar estratégias em comum para o desenvolvimento econômico, porque a causa da pobreza é a falta de oportunidade de trabalho, ou melhor, a geração, um déficit acentuado na geração de empregos, falta de oportunidades de trabalho, emprego e trabalho é diferente. Emprego, você se vincula a uma pessoa física ou jurídica, você é empregado. Trabalho, não. Você pode ser o autônomo, um profissional liberal, um prestador de serviço em geral, que é o trabalho. Que nem sempre a gente vai ter emprego, mas sempre podemos gerar trabalho, ainda mais num país como o Brasil. E vemos que essa responsabilidade ela é tripartite. O município tem que gerar condições para que se estabeleçam novas empresas, ou se criem novas empresas. Os estados também. O Distrito Federal, idem. E a União também. Isso passa pela redução de impostos, pelo incentivo à criação de novas indústrias, novos comércios, ou o desenvolvimento rural, agroindustrial. Isso tudo gera emprego, gera trabalho, é muito importante. Então, isso ajuda a reduzir a desigualdade entre a região Sudeste, Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Esse é um dos grandes desafios. Mas os prefeitos, governadores e o presidente da República têm que conversar entre si. E esse mesmo inciso, ele remete ao artigo 214 também, que é um outro ponto muito importante. A lei
estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, ou seja, planeja-se os próximos 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento de ensino em seus diversos níveis, etapas, modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diversas esferas federativas que conduzam, ou seja, da mesma forma que os entes federativos têm que se articular para o desenvolvimento econômico, eles têm que se articular para a implementação de políticas educacionais, né, para o melhoramento do ensino, porque sem uma boa educação, sem uma capacitação técnica, a gente não consegue instalar uma indústria, uma agroindústria, uma propriedade rural realmente produtiva necessita de técnicos agrícolas, não é? E por aí vai. Então, nós temos que ter formação. E aí, não é? Dentro desse artigo, nós temos aí, no inciso 1º, erradicação do analfabetismo. Nós já temos uma má notícia, que o atual governo, ele extinguiu a Secretaria Nacional de Alfabetização. Já vai dificultar um pouquinho, né? Porque, infelizmente, nos rincões do Brasil, nós temos ainda analfabetos. E nas grandes cidades, em muitas das grandes cidades, nós temos aquela figura do analfabeto funcional, que está lá no ginásio, está no 2º grau, mas o seu verdadeiro conhecimento está muito aquém da série em que ele está fazendo. E muitos não conseguem nem fazer uma interpretação, nem escrever direito. Esta é a verdade. E além dos chamados analfabetos digitais, né? Hoje vivemos a 4ª revolução industrial, com a entrada do 5G aqui no Brasil. Lá fora já é uma realidade, mas aqui essa realidade está começando a se impor cada vez mais. As pessoas vão necessitar de conhecimentos de informática, da mesma forma que nos anos 70 tínhamos que ter conhecimentos de datilografia, né? Então, a coisa está andando desse jeito. E, infelizmente, nem todos os estados, nem todos os municípios dão a devida atenção à questão do ensino digital, das matérias ligadas ao digital. Tá? Cada vez mais vamos ter uma massa de pessoas fora do mercado de trabalho por falta de capacitação. Universalização do atendimento escolar. Ora, assim, ainda é necessária a criação de muitas escolas, a depender do estado. Tem estados que chegaram ou quase chegaram ao padrão de atendimento, né, de vagas, né, a serem disponibilizadas. Mas muitos estados ainda não chegaram nem na metade disso aí, né? Brasil afora. E eu não estou citando o estado A, B ou C. Isso as pessoas que leem jornal, né, que acompanham a agonia dos pais na época da matrícula, que tem que chegar 2 dias antes para dormir na fila, para tentar uma vaga. Então, isso é uma realidade. E mais, as escolas, elas já passaram do momento de serem integrais, né? Como o ex-governador Leonel de Moura Brizola implantou em sua primeira gestão no estado do Rio de Janeiro os CIEPs, que eram escolas integrais. A criança chegava de manhã, tomava café, assistia a aula, tinha um lanche, tinha o almoço, de tarde tinha as aulas de reforço, tinha educação física e saía já jantado, né? Era uma preocupação a menos para os pais, pela questão da alimentação e pela questão da segurança
porque as crianças não ficam na rua, ficam na escola, aprendendo. Mas isso é importante. Infelizmente, esse projeto meio que se perdeu, né? Foi uma iniciativa muito boa, mas não foi dado prosseguimento da forma que foi pensado inicialmente. O governo Fernando Collor também copiou, né, no início dos anos 90 esse projeto e fez no âmbito federal, fez algumas escolas piloto, mas também não foi à frente. Então já passamos do tempo do governo federal, estadual, Distrito Federal e os municípios se unirem para a implantação de escolas de tempo integral. E é possível? É sim. Basta terem sinergia, somarem esforços. Tá? É possível sim. Melhoria da qualidade de ensino. Como eu disse, as escolas integrais, né, com aulas de reforço, com cursos técnicos profissionalizantes a depender da sede do aluno e por aí fora. Formação para o trabalho, inciso 4, inciso 5º, promoção humanística, científica e tecnológica do país, ou seja, investimento em ciência e tecnologia é fundamental. Investimento em bolsas de pesquisa, mas dentro das áreas tecnológicas, que é o que o Brasil precisa. Nós temos que desenvolver as nossas tecnologias para não termos que todo ano estamos pagando royalties de patentes. O Brasil precisa desenvolver a sua tecnologia e com isso tem que ter investimento, faz parte. E estabelecer, inciso 6º, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação proporcional ao produto interno bruto. Perfeito. Agora, esse mesmo inciso 3º, ele remete também à questão dos auxílios, que teriam, em tese, natureza imediata, urgente, né? E transitória. Seria o artigo 79 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que criou o Fundo de Combate à Pobreza. Aliás, esse projeto de emenda foi emenda constitucional 31/2000, que foi de autoria do finado senador Antônio Carlos Magalhães, né? A gente tem que dar crédito para quem teve a ideia, tá? E, inclusive, nessa época eu me lembro, né? Porque na época eu já era formado em Direito, eu já acompanhava um pouco a política, inclusive. Os partidos de esquerda todos votaram contra a aprovação da criação do Fundo da Pobreza, que permitiu a criação do Bolsa Escola, que posteriormente, em 2002, foi alterado o nome para Bolsa Família, mas é o mesmo fundo. O dinheiro que paga o Bolsa Família vem desse mesmo fundo constitucional que foi proposto, que foi proposição do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Então, veja que a erradicação da pobreza, da forma que foi pensada em nossa Constituição, foi, né, um fundo, né, para se criar um auxílio emergencial para socorrer aquelas pessoas que estavam passando necessidade, fome mesmo, tá? E, em sequência, né, com políticas públicas na área de educação, colocando os filhos para estudar, de preferência de maneira integral, dando capacitação a todas essas pessoas, né? E investindo na industrialização para a geração de novos empregos, para a geração de riqueza, né? O que faz mover toda a roda da economia. O grande exemplo que temos aí
é a indústria automobilística, que movimenta uma quantidade imensa de setores, não é? E gera milhares e milhares de empregos indiretos, seja com a fábrica que produz o banco, seja com o curtume, que vende o couro para a fábrica que produz o banco, que produz emprego na fábrica que faz aquele enchimento do banco, que é feito de sisal e gera emprego no sertão da Bahia, né, que tem uma grande produção de sisal, e por aí vai. Você tem uma máquina, né, com diversos setores, um conectado ao outro, e só em uma indústria. Né? Nós estamos falando de uma quantidade grande de segmentos que, se devidamente incentivados, vai multiplicar por 10 o número de vagas. E, no entanto, o que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente da pandemia para cá, aliás, antes da pandemia para cá, desde 2013 para cá, um processo de desindustrialização. Me perdoe aí, é porque eu já enrolei a língua umas 2 vezes. E só vem agravando. Né? Em 2013 para 2014, nós tivemos uma grande crise econômica no país, né? Com uma quebradeira geral de indústrias, né? De comércios, com muito desemprego. É uma crise que o Brasil estava indo com sua economia para o fundo do buraco, tá? E graças a algumas medidas do presidente Michel Temer, conseguiu-se retardar a queda e, no final, pelo menos entregou o país, né, com 0 de queda e também 0 de aumento na produção. Mas, pelo menos, parou de cair. O presidente que o sucedeu tomou outras medidas, né, inclusive criou a lei da liberdade econômica, o que ajudou muito a criação de novas empresas, né? E é isso que a nossa economia precisa, desburocratização. Posteriormente veio a pandemia, que foi uma catástrofe global, né? Não foi só no Brasil, mas mesmo assim, graças às medidas do antigo presidente, conseguiu-se recuperar a economia, e tanto que teve redução de imposto. As pessoas diziam que se reduzisse impostos, a arrecadação ia cair, foi o contrário, teve um aumento da arrecadação. Né? E essa experiência de redução de impostos, ela nos deixou esse legado, que pode-se reduzir impostos para incentivar o comércio e a indústria, e pode-se desburocratizar também. Tá? Então, eu vejo particularmente esses 2 caminhos aí para a gente voltar a crescer, né? Sem ideologia, sem fla-flu, né? Sem bavi, sem nada disso. É só com olhar na Constituição Federal e nos princípios econômicos. Né? Eu não sou economista, eu sou advogado, mas um pouco que eu sei de economia me levou a esta conclusão. Tá? E eu acredito que, se me levou a esta conclusão, quem dirá os nossos economistas com mestrado e doutorado em Chicago, em Harvard e em outras universidades aí, de grande prestígio, certamente eles sabem o caminho. E por que não trilhá-los? Né? Então, é isso. Quem gostou, dê um like. Ficou um pouquinho mais longo hoje, tá? Eu peço desculpas. Mas era necessário. A gente tem que fazer essa análise. A gente tem que... não vou dizer análise, não. Quase que um desabafo. Por que não? Por que a gente não trabalha para melhorar as condições econômicas do país? Não é? Se todo mundo ganha, o
país cresce. É bom para o empregado, é bom para o patrão, é bom para o governo, que arrecada mais, não é? Então é isso, meus amigos. Eu desejo a todos um forte abraço. Quem gostou, dê um like, compartilhe, não é? E até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço a todos.